palavra de Deus, irmãos, nessa manhã, no Evangelho de Jesus, em João, no capítulo 1, versículo 29, apenas o versículo 29, João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estas foram as palavras de João o Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Mas ele não parou apenas nessas palavras, ele continuou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um tempo atrás, antes de João dizer essas palavras, ele foi questionado. Alguns sacerdotes e levitas o procuraram a mando dos fariseus para perguntarem: quem és tu? Quem ele era? E ele disse, confessando, não negou: eu não sou o Cristo. E eles insistiram: então quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não, não sou Elias. És tu o profeta? Não. Então quem és tu? E ele respondeu: eu sou aquele que Isaías disse, eu sou a voz que clama no deserto, aquele que o profeta anunciou, dizendo: endireitai o caminho do Senhor. Eu não sou o Cristo, aliás, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Ele é antes de mim, ele é maior do que eu e é antes de mim. Ele está entre vós. E então, um tempo depois, no outro dia, Jesus passava, veio a João e ele disse a ele: este é o Cordeiro de Deus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fui enviado para batizar com água, mas é Ele quem vos batizará com o Espírito Santo. É Ele quem vos dará o Espírito Santo. E aquela resposta, ou aquelas palavras de João, não só eram respostas ou palavras para aqueles de sua época, era uma resposta para o universo, era uma resposta para toda a criação. Era uma resposta para o passado, para o seu então presente, mas também para o futuro, isso é, para nós e para o futuro e toda a eternidade. No passado, quando Abraão levava seu filho Isaque para o sacrifício, como uma obediência a Deus, um gesto de fé, Isaque, vendo o fogo, vendo a lenha, perguntou ao seu pai: pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Para o holocausto? Então, pela fé, Abraão respondeu: filho, Deus proverá para si um cordeiro. E então, milhares de anos depois, João Batista diz: eis o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Messias, o Cristo, o ungido, Jesus de Nazaré, como nós ouvimos através das canções que as crianças cantaram. Nós apenas estamos falando ou reafirmando aquilo que ouvimos nas canções, e cantamos porque cremos, e cremos porque é o que a palavra de Deus nos diz. Mas por que um cordeiro e não um coelho? Por que um cordeiro e não qualquer outro animal? Porque no passado, Deus disse na antiga aliança que para a remissão dos pecados, os hebreus deveriam sacrificar um cordeiro, derramar, verter o sangue de um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, para que fossem resgatados ou houvesse remissão dos pecados. Tinha que ser um cordeiro. Mas também porque um cordeiro? Porque na Páscoa os judeus sacrificavam um animal, isso é antes da Páscoa, em memória do que aconteceu no Egito, quando os filhos de Israel eram escravos no Egito.
Mas em obediência a Deus, eles sacrificaram o animal, verteram o sangue, ou passaram sangue nos umbrais das portas, e assim escaparam da morte, não somente da morte, mas também da escravidão ali no Egito. Mas sobretudo, esse cordeiro, e aquele animal que era morto na ocasião da Páscoa, era uma figura de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus. E então Isaías, no capítulo 53, profetizando a respeito de Jesus, versículo 7, ele diz que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Por isso Jesus é reconhecido como Cordeiro de Deus. Tudo aquilo do passado era uma figura de Jesus. Mas como ele faz para nos livrar da condenação do pecado? Como que ele tira esse pecado do mundo ou nos liberta da condenação? É através do seu sangue. Assim, a substância, o elemento que nós devemos lembrar na Páscoa não é o chocolate, embora seja saboroso. Mas para nós que conhecemos a verdade, nós nos lembramos do sangue. O sangue do Cordeiro. E por que sangue? Porque a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não há como sermos libertos da condenação do pecado sem o sangue de Jesus. Pedro disse na primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 a 20, que nós não fomos resgatados por coisas corruptíveis como prata ou ouro da nossa vã maneira de viver, como por tradição a recebemos dos nossos pais, mas foi através do sangue de Jesus, como de um cordeiro incontaminado, imaculado. O sangue de Jesus é mais precioso do que ouro, do que prata, do que qualquer fortuna no mundo. E é só através do sangue de Jesus que nós podemos ser comprados para Jesus ou para Deus da condenação do pecado. Mas também porque sangue? Porque sangue, ao contrário do que muitos pensam, na Bíblia, é vida. Em Levíticos, no capítulo 17, versículo 11, Deus diz que no sangue está a vida da carne. E assim, quando Jesus vertia o seu sangue, ele estava entregando a sua vida para nos resgatarmos da morte. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos diz que a condenação do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas através de Jesus, através do seu sangue, nós temos vida. Amém. Nós temos a remissão dos pecados. Nós temos o dom gratuito da parte de Deus, que é a vida. Sim, a morte, então, não tem poder sobre Jesus. Por que não tem? Porque a morte só tem poder contra aquele que peca, ou contra o pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus imaculado, sem mancha, sem pecado. Assim Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 24, ele vai dizer que Jesus rompeu os grilhões da morte, rompeu as teias da morte, porque era impossível a morte detê-lo, pois Jesus é o Cordeiro de Deus sem pecado. Assim, se nós formos ao túmulo de Buda, os seus restos mortais estarão lá. Se formos ao túmulo de Allan Kardec, os seus restos mortais estão lá. Se formos ao túmulo de Maomé, os seus restos mortais estão lá. Mas se formos ao túmulo que por uns dias o corpo de Jesus esteve, encontraremos apenas um aviso, uma placa dizendo: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ele vive, e a morte não tem poder sobre Jesus, mas Jesus tem poder sobre a morte, pois em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, ele diz que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos,
E quem tem a chave tem o poder e a autoridade. E quando João viu Jesus ressurreto, a Bíblia diz que ele caiu como morto diante de Jesus. Então Jesus colocou a mão sobre ele e disse: não temas, eu fui morto, mas agora vivo e vivo para todo sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Assim, meus irmãos, quem tem a última palavra sobre aquele que crê em Jesus não é a morte, é Jesus. É por isso que nesse período de pandemia, quando nós sepultamos a muitos que amávamos e amamos, nós não dissemos adeus, nós dissemos até logo. Ao irmão Brás, nós dissemos até breve, porque a morte não tem poder sobre nós. Jesus venceu a morte. Ela ainda fere a muitos de nós, mas ela já está derrotada. E Paulo então escreveu um poema dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de Jesus. Então ela já está derrotada. E há uma promessa na palavra de Deus, que também a morte será aniquilada. E assim aqueles que creem em Jesus e creem no poder do sangue de Jesus, nunca mais morrerão. Porque aquele que morreu e hoje vive para todo sempre, nos tem prometido vida. E ele, como disse Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele é a nossa Páscoa. Porque ele deu a sua vida por nós na cruz. E como nós cantamos muito nesses últimos anos, ou nesses 2 últimos anos, porque ele vive, posso crer no amanhã. E aquele que deu a vida por nós, e viveu entre nós como um cordeiro, voltará. Mas ele não voltará como um cordeiro, ele voltará como um leão, para reinar. E a promessa é que reinaremos com ele. Por isso a Jesus, o Cordeiro de Deus, seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque ele nos comprou para sermos reis e sacerdotes de Deus o Pai, e para juntos reinarmos com ele. Mas lembre-se, tudo por ele e para ele. Louvado seja o seu nome. Amém.